Educação, literatura pra vida. Olá, pessoal! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência de leitura que eu tenho realizado ao longo dos últimos meses e que tem sido surpreendente em algumas conclusões. Eu estou na reta final deste livro. Esse é o primeiro livro do Eduardo Bueno que eu leio. Eu tenho até um volume dele chamado, acho que Pau Brasil, se eu não me engano. Mas está numa pilha de livros ainda não lidos, que eu classifico, então coloco livros ainda não lidos de história, livros de ficção, para saber mais ou menos, porque eu costumo mesclar as minhas leituras. Geralmente eu tenho minimamente lendo um livro de ficção, um livro de não ficção e um livro de estudo. Mas isso é um comentário para um outro vídeo. E esse livro me foi emprestado há alguns meses atrás pelo marido de uma amiga minha, pelo Luiz, marido da Luciane Reis. E eu fiquei curiosa, nunca havia lido o Eduardo Bueno. Geralmente, historiadores brasileiros que eu leio Laurentino Gomes, leio Pedro Doria, que eu gosto muito de 1789 e não gosto de 1565, acho que é o livro dele sobre as primeiras décadas após o descobrimento do Brasil. Gosto de algumas coisas da Mary Del Priori. Então tem alguns autores brasileiros. A Sônia Santana também, embora não seja muito conhecida nos dias de hoje, mas tem alguns trabalhos muito interessantes. Então alguns historiadores ou autores dedicados à história do Brasil, eles já são quase como se fossem amigos, porque são autores que eu leio de forma recorrente. Mas Eduardo Bueno não. Embora ele seja um autor que no Brasil é muito conhecido, até certo ponto badalado, eu não tinha um desejo imediato de ler. Mas aí veio o Brasil uma História, que aqui tem um bump dizendo que é uma versão compacta atualizada, até o governo Dilma, então ele está bastante atualizado. E eu comecei a ler. Ele tem alguns problemas, é uma versão compacta, então a letra é minúscula. A mancha é um pouco apertada, né? Os espaços da diagramação. E isso faz com que o livro ele demore um pouco mais para seguir. Ele tem cerca de 500 páginas, com créditos, com essas coisas. Mas é um livro interessante. O que foi um grande desafio não foi nem tanto a letra, essa diagramação apertadinha, esse texto muito exprimido, até porque parece que fizeram realmente uma versão quase que pocket para conter todo o conteúdo e não fazerem de repente 2 volumes, alguma coisa assim que seria bem mais confortável. Só que é um livro quase como se fosse um almanaque. Então a gente começa com um tema, aí passa para o outro, para o outro, para o outro e para o outro. De modo geral, livros de história, eles, para mim pelo menos, são mais confortáveis de ler quando tem uma linha sequencial, digamos assim. Quando tem uma família que percorre toda aquela linha do tempo, quando tem uma dinastia, quando tem uma sociedade, alguma coisa que seja guia daquela história. Quase como se fosse um personagem. O primeiro livro que eu li do Pedro Doria tem exatamente esse problema. Os personagens, eles não... Parece que eles aparecem e somem, não há muita conexão. Então, nesse sentido, é mais difícil de estabelecer uma relação próxima com o ambiente de leitura. E este livro, aparentemente, ele tem essa questão, porque... Não sei se dá assim. Ele começa com Antes do Brasil, depois para o Brasil Indígena, que tem uma página sobre antropofagia que é bastante detalhada. E aí ele vai seguindo com características. Só que é como se fosse um almanaque. É um livro que tem capítulos relativamente curtos e cada capítulo tem enfoques em alguns boxes de informações, digamos assim. Então tem um aspecto aqui, um aspecto ali, como se fossem todas as faces possíveis naquele momento sobre determinado assunto. E no capítulo seguinte ele já vai avançando.
Tem um avanço cronológico? Tem. Mas às vezes é preciso fazer algum recuo. E por que eu estou falando tanto desse livro? Porque nesse momento em que eu já estou na página 347, faltam cerca de 100 páginas sem os créditos, e no capítulo 29, finalmente, nos últimos capítulos, eu consegui reconhecer e identificar de forma mais confortável o estilo dele. E isso para considerar que alguns livros nós realmente devemos insistir com eles. No sentido de que esses livros eles causam estranheza mais pelo formato do que pelo estilo do autor, ou por uma gramática falha, ou por um empobrecimento literário. Quando o livro não tem um problema de escrita, de narrativa, de prosa, não tem aqueles problemas pavorosos que aquele selo best-seller da Reba tem, é preciso insistir, senão há um grande desconforto. E esse insistir, ele precisa ser feito de um modo ritmado. Eu sempre falo sobre isso. Então esse é um livro que valeu a pena. Um livro pelo qual eu consegui desenvolver um carinho especial, principalmente em alguns pontos. Quando ele trata do período que vai após a proclamação da República, que na verdade não foi exatamente uma proclamação, Machado de Assis já escrevia sobre isso, foi um espanto da população, que simplesmente os militares chegaram e colocaram o império de lado e começaram a fazer as besteiras deles, achando que eram melhores do que as besteiras do império. A partir do momento em que cheguei nesse ponto, porque é um período em que eu não estudei tanto, as primeiras décadas da República, os primeiros presidentes, algumas características, aí eu percebi que valeu sim a pena. Porque às vezes a gente lê muitos livros ao longo dos anos a respeito de determinados temas e acha que já tem todas as experiências esgotadas. E nesse caso valeu a pena insistir. E por isso eu repito, este é um exemplo de um livro que valeu a pena ter insistido e persistido com ele. Mas isso não é obrigatório. Depende da sua intuição, depende do seu ritmo, depende do seu tempo. Porque alguns livros realmente devem ser abandonados, outros devem ser pausados, como eu já falei. Mas aqueles que a gente consegue transpor determinadas pontes, às vezes se tornam gratas surpresas.